Shalom a todos. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa, dia e noite. E ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Esses salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, é belíssimo. Todos nós queremos ser pessoas melhores, por isso mesmo que, ao olharmos para a lei de Jeová, nós podemos nos fortalecer as nossas virtudes, a nossa adoração, a fim de que a nossa vida venha a estar conectada a essa fonte de luz, a essa água maravilhosa que é a palavra de Deus, que pode sim nos tornar pessoas melhores, produtivas no sentido do que é bom. Exatamente pensando como a palavra de Deus ela é valiosa, ela pode iluminar a nossa vida, e que a gente está trazendo aqui alguns exemplos de manuscritos que nos ajudam a aumentar nossa convicção, nosso conhecimento, nosso respeito e adoração ao nosso Deus e Pai Jeová. Sim, é claro que estamos trazendo exemplos aqui de manuscritos que são mais antigos do que as Bíblias que temos atualmente. De qualquer forma, é muito positivo perceber que a palavra de Deus continua preservada. E temos alguns exemplares que são belíssimamente preservados. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de um saltério, que é, na verdade, um livro dos Salmos, que durante a Idade Média ficou popular a produção de livros contendo os Salmos, porque as pessoas poderiam usar na adoração, como também poderiam usar para aprimorar a sua leitura. Alguns destes saltérios, como esse Parnac Psalter, ele foi iluminado a ouro, inclusive. A gente percebe aqui essa iluminatura, que era uma obra feita à mão, com muito capricho, preservando ali a palavra de Deus. Então temos aqui o capítulo 1 do Salmo, e também, nesse caso, temos aqui o nome divino com o tetragrama e as vogais E, O e A, para se pronunciar em hebraico Yehová. Em português temos a tradução Jeová. Né? Aqui temos também uma outra página iluminada desse mesmo saltério, na qual a gente percebe ali a grafia do nome divino Yehová plenamente, e desse outro lado, mais uma vez, nessa coluna, Yehová novamente. Então, um belíssimo exemplar de como as pessoas, algumas delas, tinham bastante apreço pela palavra de Deus. Inclusive, essas iluminaturas, elas revelam a questão da arte humana, é verdade, mas também como se olhava com apreço, dando valor aos ensinamentos da palavra de Deus. É o que a gente quer, cada um de nós, na nossa vida, aumentar o apreço pelos conselhos, pelos ensinamentos, assim nos tornarmos pessoas ainda melhores, com virtudes de amor a Deus, amor ao próximo e tendo a vida iluminada pela sua palavra. Ainda falando sobre exemplares de manuscritos, talvez seja interessante você conhecer o Canonite, o R87. Este é um exemplar que está na Biblioteca Bodleian, da Polônia, e aqui a gente separou essa parte que é muito interessante, que vem com os Salmos. E aqui, naquela parte do Salmo 118, que foi parte da qual as pessoas também cantaram quando Jesus entrou em Jerusalém. Na verdade, esse salmo já era cantado durante a Páscoa, né? O Salmo 118. Essa parte final aqui, onde temos mencionando várias vezes o nome de Jeová, na verdade, no 25 em diante, Jeová, nós te pedimos, salva-nos, por favor. Jeová, dá-nos vitória, por favor. Então, essa salvação, esse salva-nos, a gente tem aqui em hebraico Hoshiana, que a gente acaba incorporando em língua portuguesa como Hosana. Então, Yehová, a gente está vendo aqui claramente, né? Grafado nesse manuscrito, várias vezes, de forma plena, o tetragrama com as vogais. Isso não desvirtua o nome divino, pelo contrário, isso apenas o torna conhecido, como o próprio Jeová Deus deseja, como o seu Filho Jesus Cristo também deseja.
que o nome do Pai seja conhecido, seja honrado, respeitado também. O cântico todo é bem bonito, né? Porque as pessoas também diziam: bendito é aquele que vem em nome de Jeová, né? Baruch Rabá Veshem Yehová, né? Então, bendito é aquele que vem em nome de Jeová. E aí, o cântico continuava, né? Jeová é Deus, Ele nos dá luz, acompanha o cortejo festivo com ramos nas mãos até os chifres do altar. Então, de fato, as pessoas em Jerusalém, especialmente na celebração da Páscoa judaica daquela época, elas cantavam louvores a Jeová Deus. Não era algo, o nome divino não era proibitivo, não era secreto, mas ele era pronunciado, cantado claramente pelas multidões. Afinal de contas, são adoradores do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Eterno, o Senhor Yehová, Jeová em português, não é? E sabemos que aquele que também viria em nome de Jeová, que de fato veio, foi o próprio Yeshua. Em hebraico, Yeshua, em português, Jesus. E de fato, ele é aquele que veio em nome de Jeová, ele veio representando a Jeová, o servo, né, de Jeová. Todos os ensinamentos de Jesus o qualificam como servo, um santo servo, e também como filho de Jeová, como Messias enviado. Uma curiosidade aqui para você é que o nome Jesus, ele significa Yehová Yoshia, que é Jeová é salvação. O nome do filho, Yeshua, Jesus, significa Jeová é salvação. De fato, porque Jeová é a fonte suprema, é o Deus Altíssimo. Então, ele é supremo e soberano da salvação. E ele enviou Jesus, seu filho, como meio de nos salvar também. Então, Jesus acabou se tornando o salvador da humanidade. E é claro que aqui no canal a gente vai vendo os manuscritos, vendo também a tradução em português, e às vezes alguns pensam, né? Mas não se traduz para o português. Bom, Jesus Cristo falava várias línguas, né? Jesus falou hebraico, Jesus também falou aramaico, e a evidência de que ele falou grego porque ele conversava com pessoas de outras nações sem precisar de intérprete. Então, Jesus não tinha exclusividade de uma língua, e quando ele concretiza a primeira congregação, autoriza os apóstolos a divulgar as boas novas do reino de Deus em todas as línguas. Então, não ficou só exclusivo nem no hebraico, nem no grego. Foram várias línguas. E até hoje os cristãos procuram imitar o exemplo de Jesus também. Isso significa que nomes serão traduzidos, especialmente nomes de outras culturas, de outros alfabetos, não é? Então talvez alguém imagine que não, mas na verdade sim, nome se traduz. Olha só, o nome de Jesus aqui no caso, em hebraico, temos as letras aqui, Yeshua, depois temos a transcrição fonética, tá? E onde você vê esses símbolos aqui em cima do nome Yeshu, e esse símbolozinho aqui representando um apóstrofo da letra A. Então aqui é a transcrição fonética. O que é isso? A melhor maneira de se aproximar do som e descrevê-lo por escrito. Depois nós temos a transliteração, Yeshua, que são as letras latinas para nós entendermos como seria então essa escrita em hebraico. E Jesus é a tradução. Sim, é a tradução que nós usamos normalmente em língua portuguesa, e isso não desvirtua a palavra de Deus de forma nenhuma. E no caso do nome do Pai, sim, nós temos aqui escrito em hebraico tanto o tetragrama como as vogais E, O e A, Sheva, Rolen, Kamatz, Kametz, então Yehová em hebraico. Agora temos aqui embaixo a transcrição fonética, que é uma forma de padronizar a escrita se aproximando do som, então, transcrição, e depois a transliteração, que são caracteres ou letras latinas, como essas aqui, para nós entendermos o que estaria escrito com os caracteres em hebraico. E, por fim, a tradução, Jeová, conforme estamos acostumados em língua portuguesa, e isso não desvirtua de jeito nenhum o nome divino nem a palavra de Deus. Então, aqui nós entendemos, olhando para os manuscritos, olhando para as traduções da Bíblia, que sim, tanto podemos seguir os ensinamentos de Jesus, Yeshua, que ele é o servo de Jeová Deus. Ele é o meio, ele é o Salvador enviado pelo soberano Senhor Jeová, nosso Deus Altíssimo. E aí, quando nós olhamos outros manuscritos, a gente percebe que está presente sim a grafia do nome divino, Yehová. É o caso desse aqui,
Todos esses manuscritos, as pessoas que desejarem também podem acessar online, que é muito bom porque estão em bibliotecas, seja a biblioteca polonesa, seja de Israel, ou mesmo do Vaticano, entre outras bibliotecas reconhecidas no mundo, como a de Cambridge, de Oxford. E tudo isso é possível de ser pesquisado e é visto então que o nome divino ele está preservado como Yehová nos manuscritos bíblicos em hebraico. Também nós percebemos aqui um outro manuscrito e a gente vê claramente aqui a escrita do nome divino, Yehová, e também lá nesse primeiro manuscrito que eu apresentei para vocês, o Canonet OR87, nós percebemos que a grafia do nome do Pai, Yehová ou Jeová, está presente mais de 5.500 vezes em todo este manuscrito. Ele é um manuscrito que não é um dos mais antigos, mas ele é bastante completo. Como assim completo? Ele contém o Tanar, ou Antigo Testamento inteiro, tá? De Gênesis a Malaquias. E aí nós percebemos aqui interessante essa expressão dos profetas Yehová Adoneino, Yehová nosso Senhor, né? Nosso soberano Senhor. Além do mais, falando em manuscrito que tem o nome divino grafado corretamente, como já dissemos aqui, o Canone diz, mais de 5.500 vezes escrito, grafado corretamente Yehová em hebraico, né? Aqui na biblioteca Bodleian, na biblioteca polonesa, aqui ele traz esse manuscrito Canonet OR87. A gente percebe aqui no livro dos Salmos que está escrito, bem escrito, né? Uma escrita bonita, elegante, e traz a forma Yehová grafado, como muitas vezes vem no livro dos Salmos, em outras expressões, aqui você percebe, ó, claramente, de forma plena, o nome do nosso Deus, Yehová. Este manuscrito, ele traz o nome divino grafado como Yehová em muitos e muitos textos. A gente estima que, da forma correta, esse manuscrito traz o nome divino cerca aí de umas 5.500 vezes, porque ele também é um manuscrito grande, ele é completo. Ele abrange aí provavelmente de Gênesis até os pequenos profetas. Então ele é um manuscrito grande. Aqui em outro trecho, a gente pode observar lá em Gênesis, por exemplo, que desde a primeira vez que aparece o nome de Deus, ele já traz aqui, ó, Yehová Elohim. Você consegue ver? Yehová Elohim é essa expressão aqui, ó. Yehová Elohim. Jeová Deus. Já aparece lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4. E depois, em todo o livro de Gênesis, também se usa a expressão Yehová, muitas vezes junto com Elohim, Jeová Deus, para ficar claro para as pessoas quem é o Deus Criador, o Deus Eterno. E esse manuscrito, ele traz o nome divino grafado corretamente, como eu já falei para vocês, olha aqui novamente, ó, Yehová, cerca de 5.500 a 6.000 vezes grafado da forma correta e plena, Yehová. Isso é muito satisfatório e combina muito bem com o que já estava escrito. Nós temos também um outro manuscrito menor, o Pentateuco, é o EVR2, B52, no qual temos ali 1.259 vezes o nome divino Yehová grafado corretamente. Para alguns públicos, ter acesso à escrita do nome divino numa quantidade numérica tão grande é importante, no sentido estatístico, de dar segurança de que sim, temos manuscritos com a escrita, com a grafia correta do nome divino, com uma quantidade superior. Muito importante isso para alguns setores, para alguns analistas. Nesse caso, se formos contabilizar os diversos manuscritos nos quais aparece o nome divino como Yehová, já temos mais de 2.000 deles. Já foram catalogados mais de 2.000 manuscritos com a escrita do nome divino. E por que não trazermos aqui o Códice de Alepo, no qual temos a passagem de Ezequiel, que traz até mesmo ali Adonai e Yehová, grafado de forma plena. Sim, o soberano Senhor Jeová, fazendo uma pronunciação ali contra Sidom, traria um julgamento contra aquela região. Mas aqui nesse caso, que a gente
nos chamou a atenção é de que o nome Jeová está grafado de forma plena ao lado da expressão Adonai, que é soberano Senhor. E, ao mesmo tempo, tem um detalhe aqui que eu posso mostrar para vocês, ó. Aqui na letrinha O, esse pontinho que está aqui em cima é uma letra O, Rolim, tá bom? Olha só, aqui está bem de junto do Re, não tem problema, tá tudo certo. Já aqui, essa letrinha O está um pouquinho mais afastada, está em cima dessa letra aqui, que é a letra V, Vav. Olha que a letra O aqui também, ela pode ser grafada dessa maneira. Os dois modos, seja essa letra O em cima da letra Vav, ou essa letra O deslocada um pouquinho aqui para o Rei, está tudo correto. No hebraico pode ser escrito dessas duas formas, não tem nenhum problema. No caso do nome divino aí, a escrita está correta, está plena, tá bom? Está grafado perfeitamente, corretamente, Jeová. Eu estou sinalizando isso porque às vezes alguns imaginam que o nome divino ele não tem esse deslocamento da letra O um pouco mais para cá ou um pouco mais para lá. Algumas pessoas imaginam isso, mas quando a gente confere nos manuscritos, percebemos que é normal e não altera o significado do nome. E nós temos também o povo judeu preservando parte do nome divino, colocando nos seus filhos, porque era sinônimo de bênção. O nome divino não era sinônimo de proibição, nem muito menos de pecado, como talvez alguns grupos tentem associar o nome divino com pecado, mas na verdade é porque é um desrespeito proposital para com o nome divino quando eles fazem esse tipo de comparação, não tem base bíblica. E a gente tem acesso nesses manuscritos a vários nomes, como Yehoshua, era o próprio Josué, Jehoiaquim, Jehonadab, Jehonatan. Esses são tantos personagens, pessoas comuns, quanto também reis ou profetas, né? Ou sacerdotes, Jehohanan, Jehoiada, Jehoram, enfim, Jehosheva. Bom, todos esses nomes mostram que a pronúncia Ieho foi preservada. E temos também Jeová, que é o nome do próprio Deus Todo-Poderoso. Então, sim, o nome divino, ele continuou preservado dentro da língua hebraica. E nós queremos, já que falamos em muitos manuscritos aqui, também mostrar o Sasson, que ele foi vendido recentemente, está disponível digitalmente, vocês podem olhar na IHBNR, é só consultar por lá também. A gente vê aqui o Salmo, no qual, Salmo 104, os últimos versículos, ele vem falando que eu vou cantar a Jeová por toda a minha vida, cantar louvores. Então veja que para o salmista, para o povo de Israel, era natural cantar louvores a Jeová, né? E falar abertamente o nome dele. Que os meus pensamentos sejam agradáveis a ele, e eu me alegrei em Jeová. Os pecadores desaparecerão da terra e os maus deixarão de existir, que eu louve a Jeová, louvem a Já. Essa é a última expressão, louve a Jeová, louvem a Já, et Jehová, aleluia. O aleluia está bem ao lado de Jeová, mostrando que aleluia, Iá, no caso, é uma pequena parte do nome divino, que é Já ou Jeová, nome completo, Jeová, Jeová. Ele com certeza também se agrada de que cada um de nós decida adorá-lo e levar uma vida. Temos muitos motivos para louvar Jeová Deus. Seguindo os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que Jeová providenciou a salvação mediante Cristo. Ressuscitou Jesus e tornou ele um rei poderoso no céu. Assim, nós continuamos seguindo os ensinamentos de Jesus para a glória do Pai, para a glória de Deus, nosso Deus, Jeová. E sabemos que Jeová, juntamente com Jesus Cristo, estão trabalhando para nos trazer a salvação, que nós também precisamos. Bom, pessoal, era esses manuscritos, era essa consideração que eu queria dividir com vocês. Um grande abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.